Boa tarde. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância do armazenamento de produtos agrícolas, da disciplina de armazenamento de produtos agrícolas. Os discentes, eu, Alana Leão, a Alana Andrade, Beatriz Danta, o Davi Natan, José Isidoro, Lucas Ananias, Lucas Coutinho, Maicon Gomes, com o docente, o doutor Arlindo Modesto Antunes. Pode passar. Bom, e o que é o armazenamento agrícola? Como definição, ele vai ser o processo de acondicionamento de produtos agrícolas para a preservação da qualidade e redução de perdas. Já no âmbito da Conab, né, a atividade ela vai muito além de guardar e conservar produtos agrícolas estocados. É mais são ações e articulações que vão envolver ali, estudos, planejamentos, administração, incluindo, por exemplo, ali a gestão de cadastro nacional de unidades armazenadoras, que vão mostrar a localização geográfica dos armazéns brasileiros, informando também a razão social, o tipo da estrutura, endereço e quantidade da sua capacidade de estocagem. A importância nessa cadeia produtiva, ela garante a disponibilidade de alimentos, né, estabilidade de preços também, principalmente na estabilidade de preços. E o que é necessariamente esse armazenamento agrícola? O armazenamento, ele é o processo de condicionamento dos produtos agrícolas após a colheita. Então, esse processo, ele é bastante importante em vários setores, principalmente ali para preservar a qualidade daquele grão, né? E evitar a deteriorização e garantir que o produto ele esteja disponível para a comercialização ao longo do tempo. E já na cadeia ali produtiva, o armazenamento ele vai ter um papel mais estratégico por conta do aumento de preço, né? Então, o produtor ele pode estar estocando-se de maneira correta, né, para lhe preservar a qualidade desse produto, poder conservar ele com muito mais tempo para vender aonde os preços vão estar bem melhores no mercado. Então, para um pequeno produtor, às vezes não é tão vantajoso, né? Porque ele não vai ver muita diferença ali de preço. Mas agora para o grande produtor que produz milhões, né, toneladas, é bastante significativo. Então, os principais produtos armazenados eles vão estar incluindo ali os grãos como milho, soja e trigo, além de frutas, hortaliças e sementes. E para cada tipo de produto, ele vai estar requerendo ali diferentes formas de armazenamento, incluindo ali desde os silos para os grãos até as câmeras frigoríficas para alimentos perecíveis. Pode passar. Já os objetivos do armazenamento agrícola. Um dos objetivos, né, vai ser a preservação da qualidade. Vai evitar a deteriorização por umidade e temperatura do grão, né? Então, manter essa qualidade do produto. Sem um armazenamento adequado, os alimentos eles podem ser estocados por pragas, fungos, bactérias ou deteriorizados pela umidade e temperatura inadequada. Então, por isso é muito importante, né? Um dos principais métodos de armazenamento vai ser ali os silos, né? E por conta que ele vai ter ali o controle de temperatura, ventilação, para estar evitando essas perdas. O segundo objetivo é a redução de perdas, né? Vai estar minimizando ali o desperdício após a sua colheita. Sem esse armazenamento, uma parte significativa dessa produção ela pode ser perdida antes mesmo de chegar até o consumidor. Então, métodos eficientes para esse armazenamento reduz drasticamente ali essas perdas. E, como já foi citado aqui, né, a regularização de mercado. Então, ajuda a equilibrar, né, a oferta e a demanda. Então, se toda a produção ela fosse vendida de uma só vez na época que ela está sendo colhida, né, então os preços eles iam cair
muito. Então, quando se tem muita oferta, então o preço ele vai ficar muito barato. Então, com o estoque ali reguladores, né, é possível liberar os produtos aos poucos, evitando oscilações extremas de preço para garantir a maior estabilidade econômica. Um dos objetivos também vai ser a facilidade na comercialização. Então, muito se fala, né, de vários produtores eles estocarem ali esses produtos, é, e tem gente que é contra, né, esse método, né, mas não é só pela forma de ali estar garantindo um preço bom na mercadoria, mas também permitir um planejamento melhor para os produtores que possam escolher um melhor momento para vender e também estar garantindo que aquele produto, mesmo fora da safra, ele tem oferta, né? Pra, por exemplo, a gente vê essa importância, tipo, vender toda uma safra, beleza. O preço vai cair muito. Passou ali a safra e não tiver mais como ofertar esses produtos. Então, vai ser uma perda tanto para o produtor como no consumidor. Então, o armazenamento, né, resumindo, ele é bastante importante ele para preservar a qualidade do produto, reduzir as perdas, ele regula o mercado, facilita a comercialização e vai estar garantindo o abastecimento fora da safra. Eu estou passando a palavra para o colega. Boa tarde, eu, Davi Natan, vou dar continuidade. Vou falar um pouco aqui sobre os tipos de produtos agrícolas que necessitam de armazenamento. Coloquei 9 exemplos. Primeiramente, os grãos e os cereais, que eles exigem uma baixa proteção, uma baixa umidade e proteção contra as pragas, né? E, basicamente, esses produtos precisam de armazenamento em silos ou em armazéns com controle de temperatura e umidade para evitar a deteriorização e a infestação por pragas. As frutas, que exigem um armazenamento refrigerado ou em câmaras frias para prolongar sua vida útil e evitar o amadurecimento rápido. O terceiro exemplo é os produtos processados, né, que devem ser protegidos de luz e umidades, altas temperaturas, que é para impedir que eles estraguem com muita facilidade. Pode passar. Também coloquei os tubérculos. Os tubérculos, eles, como são muito suscetíveis à germinação e à deteriorização, os tubérculos precisam de ser armazenados em locais secos e frescos e sem exposição à luz, para que eles fiquem por mais tempo na melhor qualidade para consumo. Os legumes e hortaliças, esses itens podem ser armazenados em temperaturas controladas, muitas vezes em ambientes com boa ventilação, para evitar o apodrecimento. Produtos perecíveis, os exemplos são leite, queijos, carnes bovinas, suínas e de aves, ovos também. Esses produtos necessitam de refrigeração constante para evitar a contaminação e a deterioração rápida. Pode passar. Aqui os últimos exemplos que foram colocados são as sementes. Pode ser semente de milho, soja, feijão, trigo, semente no geral. As sementes precisam ser armazenadas em ambientes secos e frescos para preservar sua viabilidade para o plantio posterior, né? Para que tenha o melhor resultado na hora do plantio, melhor germinação. O cacau e o café são exemplos assim diferentes, né? Eles precisam de ser armazenados de formas específicas e adequadas e acredito que cada produtor tenha suas próprias técnicas para essa armazenagem ela faça com que o sabor e o aroma do produto fique por mais tempo, em temperaturas geralmente controladas. Não pode deixar muito. Não é uma temperatura fria, né? Muito menos vou deixar ali no sol. E o terceiro exemplo é o mel, que
Ele é um armazenamento que a temperatura também é controlada em condições específicas para evitar a deterioração, né? O mel geralmente colocado ali em frascos de vidros, bem lacrado e temperatura sempre controlada para melhor consumo mais à frente. Era basicamente isso. Agora eu vou passar a palavra para o colega. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco sobre os desafios no armazenamento de grãos. E temos aqui como controle de temperatura e umidade, risco de deteriorização, infestação por pragas, armazenamento em grande escala. Bom, tudo isso interliga a questão do controle de temperatura e de umidade. Por quê? Porque se tem uma umidade elevada, acima do ideal, ocorre o risco de infestação por praga, que pode correr o risco de deteriorização. Pode passar. Bom, sabemos que uma das principais etapas é justamente esse armazenamento. Por quê? Independente do investidor investir na sua lavoura, mas a partir do momento que vai para armazenamento, se ele não tiver uma qualidade, um controle adequado, ele perde todo o seu investimento na sua lavoura, porque assim ele não consegue fazer a comercialização desses grãos. E para impedir que isso aconteça, uma das principais funções são garantir que essa estrutura esteja limpa, que os sistemas de cercadores estejam ok, e o controle de teor de umidade estejam operando em perfeitas condições. Bom, alguns métodos físicos e químicos mais utilizados aqui no Brasil. O físico, a temperatura, podemos dizer que maiores que 35 graus, ele mata esses insetos, e a menos 10 graus ele controla esse desenvolvimento. Tem também o pó inerte à base de terra de diatomáceas, que é essa primeira imagem onde tem o rapaz aplicando esse pó. Ele pode ser tanto aplicado diretamente no grão ou como colocado no armazenador antes desse grão vir a ser colocado lá. E tem também o químico, tem o tratamento preventivo, onde antes desses grãos irem ao armazenamento, fazerem um controle por inseticida, no momento lá da correia transportadora. Já o curativo, ele consiste na aplicação de gases fumigantes, como fosfina, essa segunda imagem. Vocês observam que tem um rapaz com uma bomba aplicando esse gás, e em todos os dois métodos tem que estar com luvas, máscaras, para não absorver esses produtos. Ok. Falando um pouco agora mais sobre a parte das frutas e hortaliças, né? A gente perpassa pela deterioração rápida, né? Que como a gente bem sabe, né? As frutas e hortaliças, elas são produtos que perecem muito facilmente, né? Qualquer alteração de temperatura já ocasiona um perecimento mais rápido desse produto, né? É justamente por isso que uma das estratégias para mitigar esses efeitos é o uso de refrigeração. É uma atmosfera controlada ali, com uma temperatura mais baixa, que é o adequado, é o mais ideal para evitar essa deterioração, né? Perpassando também um pouco pelo controle da temperatura, como eu mencionei, né? Obviamente, se a temperatura não for adequada para conservar as frutas e as hortaliças, o processo de respiração das células desses alimentos ele fica mais acelerado. E é justamente por isso, né? Isso que aumenta a degradação dos produtos. É por isso que a gente sempre vê esse tipo de produto em câmara fria ou assim, em ambiente de temperatura mais baixa, no supermercado e tudo mais, né? A perda da qualidade, né? Tudo isso que eu falei implica na perda da qualidade desses alimentos, já que ocorre a perda de água por parte deles, né? Aí as frutas, como é que eu posso dizer? Elas ganham tons assim escurecidos, e aí como ela perde água, os micro-organismos começam a agir, né? Ela começa a apodrecer. Né? Para evitar esse tipo de coisa é que se faz o controle de umidade, né? E se toma cuidado também, principalmente com a higiene.
Aí, falando um pouquinho sobre o resfriamento, né, e as condições do armazenamento, além do que eu já mencionei, né, o resfriamento inadequado pode causar choques térmicos e a condensação, justamente por isso, né, quando a gente tira alguma coisa de um ambiente mais refrigerado e passa ele para um ambiente menos refrigerado, numa embalagem fechada acontece a condensação, né, e aí isso favorece o desenvolvimento de fungo, já que aumenta a umidade lá dentro. E é comum que seja feito um pré-resfriamento logo que esses produtos são colhidos, para evitar esse tipo de coisa, né? O controle de etileno. O etileno, como é que eu posso dizer? O etileno é um hormônio vegetal, sim, ele é expelido em forma de gás, né, que as frutas e hortaliças liberam no processo de amadurecimento e pode causar deterioração precoce. Quem aqui nunca comprou alguma fruta meio não tão madura ainda e cobriu ela na expectativa de que ela de que ela viesse a madurar mais rápido? Essa maturação acontece justamente porque o fruto já está expelindo esse etileno, que acelera o processo de maturação, né? E o manuseio e o transporte, né? É um desafio também, né? Aqui a gente está falando de impactos físicos mesmo, assim, como a queda, empilhamento inadequado, que podem causar danos mecânicos, né? Como a fruta amassada. Isso reduz não só a vida útil desses alimentos, das frutas, das hortaliças, mas também impacta diretamente o consumidor e a pessoa que está vendendo, porque na hora da compra, a pessoa vai lá escolher o que ela vai comprar, ela vai comprar o que aparenta estar melhor conservado, né? Pode passar, Natinho. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre 3 principais métodos de armazenamento que nós conhecemos, que são os silos, as câmaras frigoríficas e as embalagens, né? Nas apresentações dos colegas anteriormente foram citados alguns, e os silos eles são mais propícios para grãos e cereais, porque por questão do controle de temperatura e ventilação, né? É possível fazer mais esse controle. As câmaras frigoríficas também têm muito essa questão do controle de temperatura, por isso que eles são ideais para armazenar frutas, hortaliças, né, e os laticínios. E as embalagens, né, como a gente está vendo aí, são para produtos processados e sementes. Geralmente são nesses produtos que são usados as embalagens. Pode passar, por favor? Aí eu trouxe esse diagrama, que é para fazer uma comparação desses métodos de armazenamento. Comparar a qualidade deles, né? As diferenças entre cada um. Então, vou começar ali pelos silos, que é a linha amarela, né? Os silos ele tem um alto controle de temperatura, uma proteção contra pragas muito alta, um médio custo e uma muito alta capacidade de armazenamento. Aí as câmaras frigoríficas, que são a linha alaranjada, ela tem um controle de temperatura muito alto, como eu falei anteriormente, né? A proteção contra pragas também muito alta, no caso, tem um baixo custo e uma média capacidade de armazenamento. Agora, a linha vermelha, as embalagens. As embalagens elas têm um médio controle de temperatura, uma média proteção contra pragas, um custo alto e uma baixa capacidade de armazenamento. E aí chegamos nos armazéns tradicionais, que não estava anteriormente, né, no citado, mas também são muito comuns de se ver, principalmente quem armazena em sacarias, né, no caso, que ele tem baixo controle de temperatura, uma baixa proteção contra pragas, porque esses armazéns tradicionais geralmente ficam expostos até a animais de grande porte, e tem um alto custo, mas também tem uma alta capacidade de armazenamento. Então, esses critérios de comparação, né, que eu trouxe para que a gente possa visualizar melhor como funciona cada método de armazenamento, e era basicamente isso. Eu vou passar a palavra para o colega. A importância do armazenamento no quesito segurança alimentar. Então, armazenar bem os alimentos
não é só a questão de guardar o que já foi colhido, mas também de garantir que eles cheguem às pessoas sem perdas e com qualidade. Se um grão, por exemplo, for mal armazenado, ele pode estragar por causa da umidade, de pragas, ou até mesmo por ficar tempo demais no local inapropriado. E quando isso acontece, tanto o produtor perde dinheiro, quanto o consumidor sente no bolso, porque os preços dos alimentos podem subir. E outra coisa importante também é que a produção agrícola tem períodos certos, mas o consumo ele vai ser o ano inteiro. Então, se não houver um bom sistema de armazenagem, pode faltar produtos em algumas épocas, que vai gerar estabilidade no mercado e prejudicando, assim, a segurança alimentar, de certa forma. Pode passar, Nath. E, além disso, também, quando há desperdício de alimentos, não é só o dinheiro que vai embora, mas também os recursos naturais usados na produção, tipo como a água usada na irrigação e o uso do solo. E armazenar de forma eficiente evita essas perdas e torna a produção sustentável. Hoje em dia, já existem várias tecnologias que ajudam nesse processo, como sensores que monitoram a temperatura e umidade, silos inteligentes e sistemas automatizados de controle. São ferramentas que vão ajudar a manter os alimentos em boas condições por mais tempo e assim reduzindo desperdícios. E, afinal de contas, investir em armazenamento significa garantir que os alimentos estejam disponíveis o ano inteiro, com a qualidade e com um preço justo, que vai acabar beneficiando todo mundo, do produtor ao consumidor. Então, agora, vou dar continuidade para podermos concluir o trabalho. Vou falar um pouco sobre algumas estratégias fundamentais para reduzir as perdas pós-colheita e garantir uma qualidade, né, dos produtos agrícolas. Pode passar. Primeiramente, a colheita no momento adequado, ela é essencial. Então, precisamos determinar o ponto ideal de maturidade para evitar perdas e garantir um produto de qualidade. Além disso, a gente sempre tem que ver que é importante, né, evitar colher em condições climáticas adversas, como uma chuva intensa, que a gente está passando, porque isso pode comprometer a durabilidade dos alimentos. Outro ponto ali crucial é o manuseio cuidadoso, onde muitas perdas ocorrem devido aos danos mecânicos durante as colheitas e o transporte. Por isso, é fundamental utilizar equipamento e ferramenta adequada para minimizar esses impactos e preservar ali a integridade dos produtos. E a gente sabe que, mesmo se tiver tendo o maior cuidado do mundo, se o produto ali caiu, se o fruto caiu, já pode dar um dano enorme e perder ali, por exemplo, uma caixa de tomate caiu. A gente sabe que aquela caixa ali, a maior parte dos tomates já vão com Deus, né? Mas enfim, pode passar. Além disso, o processamento e beneficiamento contribuem para a conservação dos produtos. Já técnicas como secagem adequada, elas vão ajudar, né, a evitar a proliferação desses fungos, como eu falei anteriormente, enquanto a classificação e a embalagem correta já garante que o produto chegue ao consumidor em boas condições. A gente sabe que é muito cobrado. A logística eficiente é um outro fator determinante, né? Um bom planejamento do transporte e a redução do tempo entre a colheita e a comercialização já evitam a deterioração e as perdas significativas, além de
com esse planejamento, está diminuindo o tempo e aumentando o lucro no mercado, né? Pode passar. Por fim, né, investir em capacitação e tecnologia já faz toda a diferença. A capacitação, ela envolve a realização de treinamentos e cursos para produtores e trabalhadores, permitindo que essas pessoas elas adotem boas práticas agrícolas e de armazenamento. Isso já vai incluir o correto manuseio ali daqueles produtos, técnicas de conservação, estratégias para minimizar as perdas. Aí já a tecnologia ela desempenha um papel fundamental, né, na otimização dos processos em todos os nichos. Mas nessa aqui, por meio da utilização de sensores para monitoramento da temperatura e umidade, como foi falado, sistemas automatizados de ventilação e o armazenamento, além de softwares de gestão agrícola que já vão auxiliar no planejamento e o controle da produção. A combinação do conhecimento técnico e a inovação tecnológica já vai contribuir aqui, né, para um processo mais eficiente e muito mais sustentável, que é o que a gente precisa agora, e reduzir, né, significativamente as perdas pós essa colheita, que é o nosso assunto principal aqui. A gente sabe que essas técnicas elas são essenciais para reduzir desperdício e também está garantindo aí para o produtor que os alimentos cheguem ao mercado com essa qualidade e a segurança, não só para o produtor, né, mas também para o que chega no produto final, para o produtor, para o mercado e para quem vai comprar, para estar na mesa de quem vai comer de uma forma mais sustentável e saudável também. E assim eu passo a palavra agora para o Michael, né? E vamos aí apresentar o artigo sobre o tema. Olá, aqui é o Michael. Então, o artigo que escolhemos foi A Importância da Armazenagem de Grãos para o Agronegócio Brasileiro, uma síntese da literatura, escrito por Celso Luiz de Oliveira, pesquisador da FATEC de Mogi das Cruzes. Pode passar, Netinho? A gente pegou um apanhado assim, bem rápido sobre o artigo. Ele traz alguns pontos muito importantes sobre esse tema. Primeiro, que o Brasil teve uma safra de grãos de 253,2 milhões de toneladas na safra de 2020 a 2021. Porém, nós tivemos um déficit no armazenamento, que representa 122 milhões de toneladas. E isso impacta diretamente na logística, né, na cadeia logística do agronegócio. Se você aí acaba tendo mais grãos do que você consegue armazenar, logo você tem que dar um jeito de escoar isso o mais rápido possível. Isso nem sempre você consegue fazer de uma maneira eficaz, né? Porque você não estava preparado para isso. Isso traz aí questões de transporte deficitárias, isso traz várias questões que vão impactar na qualidade do produto e muitas vezes até na perca desse produto. E para o produtor que investiu muito para ter essa produção, isso representa percas inimagináveis. Deixa eu passar, Netinho. Ele também fala da estrutura de armazenamento. A armazenagem se concentra atualmente mais no setor privado, representando 54%, enquanto apenas 14% dessa capacidade de armazenamento que está nas propriedades. Ou seja, a indústria tem muito potencial de armazenamento, porém quem produz não tem esse potencial. Isso acaba fazendo com que eles ou tenham que produzir menos, ou, né, quando produzem em grande quantidade, tenham que fazer com que essa produção escoe da maneira mais rápida possível. Isso aí faz com que eles aceitem preços menores, faz com que eles aceitem transações com um menor benefício a eles. Existe uma cadeia gigantesca de benefícios que eles perdem por ter que escoar essa produção de uma maneira tão rápida. Além de
que com essa capacidade de armazenamento reduzida, isso faz com que a gente não consiga maximizar a nossa produção, porque a gente pode até ter um espaço muito bom para produzir mais, porém, se a gente não consegue armazenar toda essa produção, isso nos força a ter uma produção menor. Pode passar, Netinho. Tá. O artigo também fala sobre perdas na produção. Né? A falta de infraestrutura adequada resulta em perdas significativas, estimadas em até 20% entre a colheita e o armazenamento. Essas perdas afetam tanto a quantidade quanto a qualidade dos grãos, gerando prejuízos financeiros aos produtores. Aí você pode pensar, mas esse prejuízo é o produtor. Nós esquecemos que tudo é feito em cadeia. A economia não é diferente. E esses prejuízos, eles em algum momento vão ser repassados a gente. Além do mais, toda essa produção que foi embora poderia muito bem estar circulando dentro do mercado brasileiro, dentro do mercado externo, enfim, foi gasto muito dinheiro para ter essa produção. E nesse momento, com a quantidade e a qualidade do armazenamento que nós temos hoje, essas percas elas significam assim, uma redução de 20% no nosso potencial. 20% dentro do cenário de um país inteiro é algo muito grande. Fala, Netinho. Produção e armazenamento. E aí ele traz uma pequena luz sobre o assunto, que é o que é armazenamento? É um sistema de armazenagem eficaz, ele pode reduzir custos de transporte e produção. Ele melhora a coordenação entre a oferta e a demanda e aumenta a lucratividade dos produtores, permitindo que eles aproveitem janelas de comercialização mais favoráveis. Ou seja, eles conseguem segurar a produção deles para que quando passarmos o momento da safra, a gente consiga vender o nosso produto num valor muito melhor. Né? Quando o produtor ele começa a receber mais pelo produto dele por ter vendido a sua produção em um cenário melhor, isso significa que ele vai conseguir também injetar na economia local ou até mesmo na economia nacional um valor muito maior. Isso faz com que a nossa economia gire de forma mais sustentável. Isso é muito bacana quando a gente pensa que o agronegócio, ele aqui no Brasil, ele é o nosso representa a maior parte do nosso PIB. Ou seja, o agronegócio, dentro da nossa economia, representa uma parcela muito grande. Então, se o agronegócio fatura mais, isso significa que logo ele também vai gerar mais rendas dentro do Brasil. Isso também faz com que ele tenha um potencial produtivo muito maior. A gente está falando aí da casa de milhões, né, em aumento na produção. Aqui, só, Netinho. As considerações finais do artigo. Né? Investir na armazenagem de grãos é ter certeza que o planejamento estratégico das fazendas está nas mãos do proprietário ou administrador. E esse pode ser um grande diferencial na rentabilidade. Afinal, muitas vezes, esse poder, né, de planejamento, tudo isso acaba ficando ou nas mãos da natureza, quando ela antecipa ou acelera, quando ela atrasa, né, as colheitas, e isso também impacta muito, porque a gente acaba muitas vezes não tendo onde armazenar, ou esse valor ele pode acabar ficando nas mãos de quem está comprando. Afinal, se você tem que escoar isso rápido, a pessoa acaba dando o valor que ela quer. Muitas vezes esse valor ele não supre aquilo que o produtor gastou para chegar nesse grau de produção. O produtor passa a ter a opção de vender a produção na hora que julgar mais conveniente de acordo com o mercado, além de ter a segurança da manutenção da qualidade do seu produto. O que é muito importante, se nós formos levar em consideração hoje que os produtos que não passam por um processo de armazenamento eficiente apresentam muito mais dano mecânico, apresentam muito mais proliferação de fungos e os processos de deterioração, eles acabam sendo acelerados. Então, quando você tem um armazenamento com qualidade, você acaba prolongando a vida do seu produto e aumentando a qualidade que vai chegar no consumidor final. A armazenagem é a complementação de um longo trabalho desenvolvido que se inicia na preparação do solo, escolha da semente, plantio, e também na parte de enfrentar os intempéries do céu aberto, o que em grande parte poderá se perder se não houver esse recurso. Afinal, como eu citei atrás,
o armazenamento ele garante qualidade e um produto com um certo grau aí de qualidade para a gente trazendo ao nosso produtor. E é um trabalho que se desenvolve há muito tempo, é um trabalho que se desenvolve lá no campo e que muitas vezes é perdido se você não tem um sistema de armazenamento eficiente. Bom, como nós conseguimos ver ao longo de todo o trabalho, o armazenamento em si ele é muito importante dentro de todo o cenário do agronegócio, tanto quando nós falamos de grãos, quanto nós falamos de outros produtos, como a Rita citou, o tomate, né? Se você não tem um transporte, um armazenamento, um beneficiamento de qualidade, você pode acabar perdendo todo um lote e né, alguém teve que trabalhar por isso, alguém teve que gastar com isso, e isso vai representar futuramente a essa pessoa uma perca gigantesca quando se fala de valores. E, consequentemente, ao consumidor final quando se fala de qualidade. Enfim, nosso trabalho foi esse e nós esperamos ter contribuído com o conhecimento de vocês de alguma forma. Muito obrigado.